Olha só, não é novidade para ninguém que nesse momento eu estou all-in dentro do mercado cripto, principalmente com esse último pullback que nós tivemos no Bitcoin. Só que esse pullback do Bitcoin não é o que eu realmente quero, o Bitcoin não é o ativo que realmente vai me trazer grandes lucros daqui para frente, mas sim as altcoins. Obviamente que existe um momento certo para a gente fazer isso, para a gente rotacionar o nosso capital, para a gente estar exposto em Bitcoin, momentos para a gente sair do Bitcoin e ir para as altcoins. E eu vou te explicar na nossa análise de hoje que nós podemos estar próximo desse momento de rotacionar o nosso capital para dentro das altcoins. A gente vai analisar alguns setores aqui, eu vou te mostrar os setores e os ativos que estão performando bem e como que eu vou me comportar nesse momento dentro do mercado cripto, tá? Bom, Guiteles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, bora ver o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise de hoje, passando ali pelos grupos de setores, tá? E isso daqui eu já comento há muito tempo com você e eu espero que você tenha entendido isso daqui. Mas inteligência artificial é o principal setor que vem performando nos últimos tempos. Quando a gente olha para os últimos 30 dias, ela está com uma performance muito superior, tá? Na última semana a gente está vendo o Bitcoin performando mais do que todos os outros ativos, por isso que eu tomei uma decisão de dar entrada com maior porcentagem do meu capital dentro do Bitcoin, entendendo que eu vou rotacionar esse capital para os outros ativos assim que a gente tiver a performance dos outros ativos. Mas eu quero que você entenda que a inteligência artificial ela se destaca muito em meio à multidão. Se tem um grupo de ativos que a gente deve olhar agora é exatamente inteligência artificial, tá? A gente olhar ali tem os principais ativos que estão performando, tá? Virtual é o ativo que mais performou dentro desse ecossistema. E aqui eu vou te dar uma grande sacada, tá? Quando você vai investir em alguma cripto, primeiro você tem que fazer uma análise dos setores que estão performando. Dentro daqueles setores, você vai identificar as criptos que mais estão performando, não só em termos de porcentagem, mas em termos de movimentação on-chain também. Vou te mostrar o porquê que Virtual está performando tão bem assim. Mas existe uma grande sacada. Dentro desse setor, geralmente os ativos que mais estão performando, eles são um ecossistema, ou seja, eles têm outras criptos que dependem daquele primário. E quando você investe nesse outro ativo, você está pegando um ativo beta daquele que já está performando muito bem. Vou te dar uma sacada logo em seguida e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas entenda que Virtual está performando bem, mas você pode tirar proveito disso de outras maneiras sem ser investindo dentro de Virtual, tá? Bom, quando a gente olha para Virtual, por que Virtual é um grande destaque nesse momento e por que chama muita atenção esse projeto? Porque se a gente olhar o número de carteiras ativas, a gente tem um alto número de carteiras ativas. A gente tem um ativo se destacando em termos de valuation e a gente tem um momento também do ativo sendo o melhor momento de todos os ativos quando a gente fala do setor de inteligência artificial. Obviamente, a gente tem outros aqui que também se destacam, tá? Como o FET, como o GRT, mas a gente também não pode negligenciar esse destaque que Virtual está fazendo. E você não precisa investir diretamente dentro de Virtual, você pode capturar movimentos betas, por exemplo. Se você for lá dentro de Virtual entender o que é um ecossistema de inteligência artificial, que tem um monte de agente de inteligência artificial, tá? Isso daqui é o que o pessoal conta naqueles movimentos de fundamento dos ativos, sabe? Bom, eu não tô nem aí para os fundamentos. O que eu quero saber é se tem fluxo de dinheiro ou não, se tem interesse de compra daquele ativo ou não, se tem lei da oferta e da demanda naquele ativo. Caso tenha esse interesse, eu vou investir sim, porque eu quero multiplicar o meu capital. Meu jogo dentro do mercado cripto é para multiplicar o meu patrimônio e para poder enriquecer. É para isso que eu entrei dentro das criptos. Não é para acumular bons projetos ou para ficar rodando forever porque ativo XYZ vai disruptar a Web 3.0. Não, meu foco não é esse. A gente avalia Virtual, entende que Virtual está tendo entrada de capital dentro de inteligência artificial. Inteligência artificial é o setor que mais performa. E dentro de Virtual, quando a gente olha para o seu ecossistema,
ecossistema, a gente tem outras criptos envolvidas ali dentro. A gente pode olhar as criptos que estão envolvidas dentro do ecossistema de Virtual também, tá? Recomendo que você filtre por market cap, tá? Porque a gente já está pegando um ativo beta, você não precisa pegar o menor market cap, você pode pegar ativos ali do maior market cap e fazer o seu investimento nesses ativos. Se você investir em qualquer um desses ativos aqui, ó, por exemplo, do top 10 de market cap não, né? Vamos pegar a partir desse daqui, que a gente já está falando de 32 milhões, né? Aqui a gente já está falando de 1 milhão. Abaixo disso daqui a gente vai começar a sair um pouco do 1 milhão. Mas eu quero que você entenda que esses ativos eles vão performar junto com Virtual. Se Virtual está subindo 200%, esses ativos tendem a subir mais do que 200%, porque eles são apenas um beta da Virtual. Ou seja, um ativo que tem um market cap menor, mas ele se valoriza junto com a subida de Virtual. Isso daqui acaba aumentando a nossa famosa assimetria, né? Onde a gente consegue capturar mais lucros dentro do mesmo ecossistema. Isso super funciona para Solana, por exemplo. Em vez de você investir em Solana, você pode investir em Radial, que Radial faz parte do ecossistema da Solana e a gente sabe que o valor travado dentro de Radial é através de Solanas. E se Solana sobe, significa que Radial sobe também, se valoriza. E como Radial tem um market cap menor do que Solana, a gente tem muito mais assimetria em Radial. E aí você utiliza a Solana para fazer as suas análises para tomar as suas decisões de investimento, se você vai entrar nesse ecossistema ou não, mas na hora de comprar, você acaba comprando Radial, tá? Essa é uma técnica que eu, Gui Teles, utilizo para pegar esses momentos de altcoin season, tá? Obviamente a gente não pode ficar fazendo isso em todos os momentos, existe um momento mais certo para a gente fazer isso, que é quando as coisas estão bem favoráveis. Quando o Bitcoin está em fase de bull market, quando nós estamos em estrutura de alta, quando há aquele sentimento de euforia, sabe? Aquela festinha, aquele oba-oba, aquilo quando as pessoas estão acreditando que a alta é infinita, que simplesmente vai subir. Então, essas pessoas nesse momento elas começam a injetar capital para dentro do mercado sem pensar. E aqui é o momento onde a gente deve extrair todas essas oportunidades, porque a gente sabe que tem muito menos risco na mesa de novas quedas, principalmente nesses ativos, tá? Bom, inteligência artificial é um setor que eu já comento bastante com você. Tem um outro setor que está performando muito bem aqui recentemente também, que são as Layer 2, tá? Quando a gente olha para a Layer 2 ali, bom, a gente tem Polygon aqui com um alto número de endereços ativos, tá? Mas a gente também tem um número de valuation ali, ok? Só que Polygon não é um ativo que me chama tanta atenção assim. Nesse momento eu tenho um super preconceito quanto Polygon e eu não quero investir nesse ativo. Mas Immutable X ela chama a atenção ali junto com Polygon ou com Pol ali, não importa como que a gente vai chamar esse ativo. A gente sabe que Immutable X, ela tá tendo uma boa performance ali nos dados on-chain. Quando a gente olha para o price action dela, cara, começa a apresentar algo bem interessante no price action. A gente está olhando para gráficos diários. O que me chama bastante atenção dentro de Immutable X é exatamente esse volume que nós tivemos aqui. E se a gente analisar, o ativo ele entregou um pullback, ele fez um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso daqui abre muita margem para que a gente faça investimento nesse ativo. Obviamente, a gente está abaixo da média de 200 períodos dentro de um gráfico diário, então saiba que você está entrando em uma tendência de baixa dentro de um gráfico diário, tenha estrutura nessa sua operação, saiba investir de uma maneira com gerenciamento de risco, tá? E quando a gente olha para um 4 horas, a gente está querendo reverter a tendência dentro do 4 horas. Veja desde quando a gente vem com essa tendência de baixa aqui no gráfico de 4 horas. A gente está falando que todo o bear market de Immutable X ela ficou abaixo da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, 85% de desvalorização. E agora a gente está fazendo um pivô de alta acima desse ativo. Ou seja, Immutable X começa a nos apresentar um sinal interessante. E aqui também existe uma grande sacada, tá? Eu entendi essa análise e eu fiz uma exposição exatamente em um ativo que é concorrente da Immutable X. Não posso te falar qual que é esse ativo porque eu acabei de fazer investimento nele dentro da carteira rumo ao 1 milhão. Inclusive eu fiz a compra na data de hoje, tá? Pode ser que daqui a alguns dias eu te conte qual que é esse ativo. Mas entenda que Immutable X está nos apresentando esse sinal de que, olha só, as coisas estão ficando um pouco mais favorável
para Layer 2. Se a gente lembrar, Immutable X é sobre games, né? Esse concorrente que eu investi é sobre games também. Então entende, só que ele tem um market cap menor, é a mesma analogia que eu estou fazendo do ativo beta dentro de Solana, Solana e Radial, Virtual e outros ativos dentro do seu ecossistema. Olhe para Immutable X também e veja um ativo ali bem similar com ele e eu faço meu investimento nesse ativo. Mas uma coisa é fato, uma coisa a gente não pode negligenciar. As altcoins elas estão começando a apresentar excelentes sinais. Depois da gente ter vivenciado 4 meses de bear market profundo nesses ativos, a gente começa a ter sinais de recuperação. Aqui é aquele momento que a gente deve ter sim exposição nesses ativos. Eu já comecei a fazer as minhas exposições dentro das altcoins. Obviamente, a maior parte do capital ela ainda se encontra dentro do Bitcoin, mas em breve a gente vai rotacionar esse capital também para mais altcoins. Afinal de contas, a altcoin season que está acontecendo nesse ciclo é uma altcoin season mais curta, mas que ela entrega grandes resultados, tá? E a gente tem que sim participar dessas altcoin seasons. Não espere que a dominância do Bitcoin vá cair, vá retrair ali, vá voltar para o patamar. Esquece tudo isso, esse tipo de altcoin season só vai acontecer quando a gente entrar em expansão monetária. E saiba que essa expansão monetária está sem agenda ainda para acontecer. Então a gente tem que ser muito mais estratégicos nesses momentos. Comprar, surfar, vender, se proteger, aguardar, ficar um tempo fora e depois voltar para o mercado, beleza? Bom, quem está trazendo um pouco desse sentimento aí para as altcoins, tá? Da gente ver que tem uma diminuição de risco, é exatamente o Ether. Olha só, se a gente olhar para o capital do Ether, a gente está vendo o capital parando de sair de Ether. Isso daqui é um sinal bem interessante, né? Porque se a gente avaliar o capital desde junho de 2024, ele vinha em ladeira abaixo. Parece que agora ele atingiu uma região de suporte onde as pessoas não têm tanto interesse assim em sair de Ether. Afinal de contas, já aconteceu de tudo com esse projeto, né? Inclusive até o Vitalik já foi julgado pelas decisões que ele toma. Ou seja, as pessoas pararam realmente de acreditar nesse bom projeto. E a gente sabe que quando isso acontece, chegamos no final, no fim. Quem que vai desacreditar depois que todo mundo desacreditou, não é mesmo? E isso daqui pode trazer ânimo para as altcoins, tá? A Ether sempre vai ser um termômetro para as altcoins. Infelizmente, hoje ele está dentro de uma fase de bear market, tá? Ele entrou em um bear market ali nos 3.100, mas a gente sabe que esse capital reentrando no ativo, comprar dentro de um bear market também nos mostra que a gente está comprando dentro de uma região de fundo. Só entenda que a fase que ainda nós estamos de Ether é uma fase de bear market, ele precisa subir um pouco mais aí para voltar para uma fase de bull market. O que vai ser essa fase de bull market? É quando a gente tem altas mais intensas, é quando a gente tem aqueles grandes candles aparecendo. Significa que a gente entra dentro de uma fase de bull market? Não, não significa nisso. Significa que a gente sai dentro de uma fase de bear market? Não, não significa isso. Esse bull market e esse bear market, ele só faz uma definição de qual estratégia nós vamos utilizar. Se vamos utilizar DCA, se vamos comprar com stop, se não vamos usar stop, se vamos usar stop gain, se a gente faz alta exposição, se a gente faz baixa exposição. Sabe aquelas pessoas que adoram fazer DCA nos momentos errados? Por exemplo, começar a fazer DCA em Ether em $3.000, 2.500, 2.600, 2.700, 1.000. Essas pessoas, elas estão fazendo DCA no momento errado. E esse meu indicador indica exatamente isso. Qual que é a estratégia que a gente vai utilizar? Para cada fase do ciclo, existe uma estratégia certa, tá? Além disso, se a gente olhar ali para a dominância do Ether perante ao Bitcoin, poxa, a gente está vendo aí uma recuperação interessante, né? É uma recuperação que a gente não via há muito tempo, por exemplo. A gente formou um fundo ali, começa a ter aumento de volume e agora a Ether começa a ganhar valor perante ao Bitcoin. Ainda tem muito chão para ele trilhar aqui, tá? Até ele recuperar realmente valores perante ao Bitcoin. Mas quando a gente olha aqui, a gente sabe que ele chegou no fundo do ciclo passado. Olha que interessante isso daqui. Isso nos abre bastante margem para que Ether receba muito capital rotativo, tá? E que esse ativo aí ele tenha performance, por exemplo, nos próximos meses. Caso a gente tenha essa performance acontecendo no Ether, o interessante aqui também nem é mesmo o Ether, mas sim tudo que vem abaixo de Ether, todo o seu ecossistema, as altcoins, tudo isso pode
performar junto com esse ativo. Isso pode abrir margem para que a nossa altcoin season ela seja uma altcoin season um pouco melhor do que foi as anteriores. Eu não sei como que vai ser, eu não consigo prever o futuro e eu nem consigo saber se amanhã esse capital vai continuar entrando dentro do Ether. O que eu consigo fazer é analisar os dados hoje, entender o que está acontecendo hoje e tomar uma decisão para hoje. Caso amanhã essas coisas revertam, cara, eu reverto também a minha decisão, eu volto meu capital para Bitcoin, por exemplo. A minha carteira ela é totalmente dinâmica, eu sempre comento isso com vocês. Eu não tenho uma carteira engessada, onde eu vou comprar 10 bons ativos para os próximos 2 anos, vou ficar rodando isso, vou ficar fazendo DCA toda segunda-feira. Não é assim que funcionam as minhas carteiras. As minhas carteiras são totalmente dinâmicas. A gente tem oportunidades, vamos nos expor. Essa oportunidade está no Ether, vamos para o Ether. Saiu do Ether, foi para Solana, vamos para Solana. Se saiu de Solana e foi para Virtual, vamos para Virtual. Saiu de todos os lugares e a nossa oportunidade ela está em caixa. Vamos ficar em caixa. É assim que eu jogo esse jogo dos investimentos. Afinal de contas, o que me fez se enriquecer foi entender que fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro é a regra da riqueza. Eu faço trabalhando, no meu caso, eu empreendo, eu tenho consultoria, eu presto serviço para outras pessoas, faço dinheiro, troco o meu conhecimento por dinheiro, multiplico esse dinheiro dentro do mercado cripto. Depois eu preservo esse dinheiro, depois eu pego aquilo que eu continuo trabalhando diariamente junto com o que eu preservei, multiplico de novo e eu vou rodando essa máquina até a gente ir acumulando milhões em cima de milhões, quiçá chegar no nosso bilhão até o final da nossa jornada, tá? Essa é a jornada que eu recomendo para todo mundo. Você deve continuar trabalhando, focando ali no seu crescimento profissional, se você tem uma empresa ou se você é CLT, eu não sei. Mas você tem que focar nisso daqui para você continuar fazendo dinheiro. E você multiplica isso dentro do mercado cripto quando a gente tiver oportunidades. E no momento certo, meu caro, você deve preservar isso também, tá? Essa história de ficar acumulando bons projetos, bom, se você está no mercado pelo menos há 3 meses, você sabe que isso é um fracasso, né? Afinal de contas, as pessoas que estão acumulando bons projetos, elas estão totalmente no prejuízo. As pessoas que estão investidas dentro do mercado cripto no ano de 2025, elas estão no prejuízo. Se o cara não é um trader, se o cara não tem uma estratégia de proteção, ele está no prejuízo. Agora, quando a gente tem estratégias mais dinâmicas de comprar e vender, o jogo é completamente diferente. E eu quero te mostrar isso através desse gráfico aqui. Esse gráfico é o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Veja que o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele vai bater all time high, e Bitcoin nem está em all time high. E as altcoins elas se desvalorizaram absurdamente. Ether saiu de $4.000 e foi parar em $1.800. E a carteira rumo ao milhão, ela vai bater all time high em breve. Isso porque a gente utiliza estratégias de proteção nos momentos certos, a gente fica fora do mercado, eu protegi todo o lucro da carteira que nós tivemos ao longo desses períodos, no final de 2024 para 2025, e simplesmente o patrimônio ficou estagnado, parado durante um longo período. Agora que o mercado volta a subir, a gente volta a se expor novamente, voltei a ficar all-in dentro do mercado e o capital volta a subir mais uma vez. Esse é o meu jogo como investidor, um jogo de acúmulo de patrimônio. Não estou aqui no mercado cripto para pegar uma alta de 100%. Eu não estou no mercado cripto para pegar a próxima gema que vai multiplicar R$1.000 em R$1 milhão. Sabe por que eu não faço isso? Porque para isso eu deveria contar com a sorte. E as pessoas que contam com a sorte, elas também contam com o azar. E eu não quero contar com azar. Então eu prefiro ter uma estratégia mais sólida, mais duradoura ao longo do tempo, do que tentar capturar essas porradas de uma única só vez. Olha só, meu objetivo é sair do zero e ir até 1 milhão e entregar esse 1 milhão para o meu filho. Afinal de contas, essa carteira é do meu filho. Só que essa jornada, eu sei que eu não preciso fazer da noite para o dia. Eu posso fazer essa jornada com calma, desde que eu consiga alcançar aquele objetivo. E por esse gráfico aqui a gente vê que o objetivo ele será alcançado, basta que a gente dê tempo ao tempo, beleza? Bom, entendendo isso daí, entendendo que nesse momento eu estou altamente exposto, tá? Eu fiz grandes compras, por exemplo, em Bitcoin nesse último pullback que nós tivemos ali nos $90 mil. Cheguei a comprar 66% de Bitcoin dentro da carteira rumo ao milhão, nos $94 mil. Esses 65% que nós temos em Bitcoin, eles ainda continuam
em Bitcoin. Só que esse capital ele deve rotacionar para as altcoins. Quando que a gente vai começar a rotacionar esse capital para as altcoins? Bom, a gente vai acompanhar o mercado e entender quais são as performances dos ativos. Enquanto o Bitcoin estiver performando mais do que os outros setores, eu continuarei com esse 65% em Bitcoin. O restante ele já está investido dentro das altcoins, tá? Mas eu sou aquele cara que quando a gente está dentro da altcoin season, eu gosto de ser shitcoiner. Eu gosto de ter uma alta exposição dentro das altcoins. Inclusive, na última altcoin season, eu cheguei a ter 10%, ou melhor, 9,5% em Bitcoin. O restante estava tudo dentro dos outros ativos, tá? Eu pretendo fazer isso mais uma vez, caso os dados me permitam, tá? E se você quiser saber exatamente o momento que eu estarei rotacionando esse capital, que eu estarei saindo do Bitcoin, que eu estarei investindo nas altcoins, se você quiser lucrar junto comigo, copiar exatamente os meus resultados, se você quiser saber qual ativo eu vou comprar e qual ativo eu vou vender também, afinal de contas eu não sou um cara que só compro, eu sou um cara que vendo também, você pode fazer tudo isso copiando e colando aquilo que eu estou fazendo. Para que você copie e cole todos os meus resultados, você precisa clicar no primeiro link da descrição e entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Ao você clicar nesse primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você. Afinal de contas, meu caro, se você estiver esperando uma lista de 10 bons ativos, ou se você estiver esperando que eu seja o cara que vou falar para você a próxima gema do mercado cripto, não, a carteira Rumo ao Milhão, ela não é para você. Eu nem quero que as pessoas com essa mentalidade entrem dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu quero dentro da carteira Rumo ao Milhão aquelas pessoas que estão a fim de construir patrimônio sólido através do mercado cripto. Aquelas pessoas que estão dispostas a continuar trabalhando, fazendo dinheiro, a multiplicar esse dinheiro que foi feito e dispostas a preservar também, ou seja, dispostas a vender quando a gente precisa vender. Caso você seja uma dessas pessoas, sim, a carteira Rumo ao Milhão pode ser para você. Assista esse vídeo, entenda se ela é para você ou não, tá? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber essas notificações aqui, ó, na tela do seu celular de compra e de venda. Aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Notificações, por exemplo, como essa daqui, que aconteceu há 2 dias, aonde a gente fez grandes entradas dentro do mercado cripto, não só em Bitcoin, como em algumas altcoins também, tá? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. As coisas estão ficando bem mais positivas nesse momento. Por conta disso, eu começo a tomar mais risco, eu começo a olhar para as altcoins, eu começo a fazer investimentos mais relevantes, eu começo a expor a carteira muito mais às altcoins, por exemplo, do que até mesmo a Bitcoin. Obviamente que tudo isso existe um time certo, tá? E o melhor de tudo isso é saber a hora certa de vender. Porque lembrando, um bom investidor não é só sobre comprar, mas é sim sobre comprar e sobre vender também. Saber os momentos certos para fazer essa sua realização. Se você quiser estar nessa jornada junto comigo, copiando aquilo que eu estou fazendo, você será bem-vindo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!